Olá, meus amigos, eu venho hoje em caráter de urgência, né? Sem peripécias, sem gravarmos aí a vinheta, sem gravarmos a música de fundo, porque eu estou trazendo para vocês um assunto urgente. A medida provisória 926, que vem alterar e complementar a Lei 13.979. Hoje, o governo federal editou a medida provisória trazendo novidades e modificações relevantes e inovações que eu arrisco dizer, não me lembro de cabeça, na minha história profissional, e são 20 anos de experiência, eu não me arrisco a dizer um dia sequer que tenha passado em que o governo federal tenha permitido contratações públicas como o que eu vou dizer para você hoje. Então, se trata de um assunto urgente, importante, emergencial, e eu quero a sua atenção. Vamos lá. A 13.979 ela foi criada para tentar conter aí a crise do coronavírus. Nós fizemos um vídeo anterior que vai continuar no canal, porque existem alguns importantes elementos e informações que estão válidos naquele vídeo, então esse vídeo vem atualizar. Eu peço que você visualize o vídeo anterior também, porque é importante para o seu conhecimento. Mas a medida provisória 926, ela traz elementos surpreendentes, é o mínimo que eu posso dizer, surpreendentes. Uma discussão depois da publicação da Lei 13.979 era se, e aí a gente já começa a explicar a 926, a medida provisória 926, era se eu poderia contratar engenharia, serviços e obras de engenharia com fundamento na 13.979. E naquele vídeo eu falei para vocês que não era possível porque faltava a previsão expressa, não é, lá do artigo 4º. Pois bem, a medida provisória 926 ela vem alterar esta informação. Em parte, tomem muita atenção agora, em parte. Por quê? Porque da leitura do novo texto vai se perceber que a legislação alterada pela 926 permite a contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos. Não fala obras. O legislador foi muito cauteloso. E você tem que pensar o seguinte, qual foi a intenção do legislador? Porque veja, se ele quisesse obras, agora era o momento de falar. E ele não falou. Então, serviços de engenharia, algumas adaptações prediais, né? Aí eu até dava o exemplo para vocês no vídeo anterior. Eu quero transformar uma sala aqui numa sala de contenção. É possível? Agora é. Com o texto da 13.979 não era. Mas pela 926 agora é, porque se trata de serviço de engenharia. Obra continua não sendo possível. Então essa é uma informação muito importante. Uma outra informação essencial, importante, uma inovação por conta da emergência. Eu posso contratar empresas suspensas e inidôneas, desde que ela seja a única fornecedora. Então se abre um precedente nunca visto, né? Eu posso ignorar as sanções, declaração de inidoneidade, a suspensão do pregão, a suspensão do artigo 87 da Lei de Licitações para contratar aquela empresa que eventualmente tenha um produto ou um serviço único. Nós estamos falando aí das máscaras, dos géis, nós estamos falando dos utensílios e insumos hospitalares, não é? Essas empresas eventualmente que detêm ali um produto essencial, um eventual remédio, né, que detém ali um produto ou um serviço essencial e que estava impedida de contratar com o governo, agora, por força da medida provisória 926, não estarão mais, não é? Mas eu posso também, e aqui eu vou checando porque é algo muito novo, né? Eu peço licença a vocês porque é algo extremamente novo e importante. Eu posso contratar bens usados, bens que já foram objeto de contratação anterior, desde que, né, o contratado se responsabilize pelo perfeito funcionamento. Equipamentos que já tenham sido utilizados. A crise é tamanha, senhores, a crise é tão importante e é tão criteriosa e de grande risco que o governo está aceitando contratar para adquirir, para alocar bens, equipamentos já usados. Então isso passa a ser possível. Não é? Uma outra informação que muita gente me perguntou depois que eu publiquei o vídeo no YouTube sobre a 13.979. E a pesquisa de preços, Ricardo, como é que faz? É um contrato emergencial, mas eu quero saber se eu preciso pegar 3 preços, onde é que eu vou buscar os preços, enfim.
a medida provisória 926, ela já traz algumas alterações importantes nesse aspecto. Primeiro, ela permite que seja feito no mínimo um preço. Então, olha só, uma inovação também, que eu não me lembro, não é, em que há a possibilidade legal de uma contratação ser feita com uma estimativa de preços de um preço só. Não é? Então, eu vou pegar uma empresa só. Mas mais, eu já falava no vídeo anterior, falava que era orientação jurisprudencial, e aí vem a medida provisória, não é? Reforçando o que o professor Ricardo já havia dito no vídeo anterior. Se for uma situação de extrema emergência, ou seja, estamos falando da vida humana. Se a vida humana estiver em perigo, em risco iminente, não é? Será possível dispensar a pesquisa de mercado como condição de contratação. Eu vou voltar lá no nosso vídeo anterior sobre essa dispensa emergencial do coronavírus para dizer e reforçar o que eu havia falado. Em se tratando de uma excepcional emergência, de um dano irreversível à saúde humana, à vida humana, é possível a administração pública contratar de forma direta, sem pesquisa de mercado, sem fase interna, e depois, passada a calamidade, passada aquela urgência, né, ela justificar o preço. E aí no vídeo anterior eu falo assim, só tomem cuidado, porque o preço a ser contratado tem que ser um preço de mercado. Para tudo, presta atenção agora. Mais uma inovação da medida provisória. A medida provisória 926 diz que é possível contratar com preço superior ao preço de mercado, desde que se comprove uma alteração excepcional, desde que se comprove, né, que eu tenho uma situação mercadológica excepcional. Em outras palavras, o que a medida provisória está deixando aberto, eu posso pagar o valor que for se eu depender daquele produto, daquele serviço, para tentar conter, né, a minha emergência, para tentar conter a minha urgência. Isso é extremamente importante, porque traz reflexos na economia, traz reflexos no erário, traz reflexos para a responsabilidade fiscal, mas também traz uma possibilidade para o empresário, não é? Lógico, dentro de uma moralidade, cobrar o valor justo. Porque muitos empresários estavam tendo dificuldade de comprovar para o órgão público que hoje o preço da máscara, o preço do gel não era mais o preço de 1 mês, 2 meses atrás. Ele tinha tido uma dificuldade para adquirir aquele produto e agora o preço era 2, 3 vezes. E o órgão público, preocupado, né, em comprovar o preço de mercado, acabava não contratando ou tendo uma dificuldade gigante, impondo aquele fornecedor, não é, comprar por aquele preço já não mais refletido no mercado. Então agora não, desde que se comprove, não é, que há um valor superior ao de mercado, mas esse valor superior não é um superfaturamento espúrio, não é um superfaturamento imoral, não é uma tentativa do fornecedor de alavancar os seus custos, mas sim um reflexo da falta do produto, da falta do serviço no mercado, o governo poderá pagar acima do seu valor de mercado, acima da sua pesquisa de mercado passada. Porque, óbvio, o governo, ele trabalha, a administração pública trabalha com histórico de contratações. Como justificar que eu tinha lá um pacote, agora eu vou criar aqui o número, um pote de álcool em gel a R$10 e agora eu vou pagar R$30. Como justificar isso para o Tribunal de Contas dentro de um período de 1 ano, de 12 meses? Bom, agora a medida provisória diz, se você comprovar que esse produto estava em escassez e que existia uma dificuldade do fornecedor em tanto produzir, atender a demanda, quanto distribuir, não é? Você tem então a legitimidade para pagar mais caro. Eu posso também dispensar a exigência da regularidade fiscal e trabalhista e também, não é, dispensar os critérios, os requisitos de habilitação. A única questão que a medida provisória não abriu mão é que eu tenha aí a preocupação de satisfazer a Seguridade Social, né? Então estamos falando aí da certidão de Seguridade Social e lá do artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, que é o trabalho do menor em condições insalubres, perigosas, noturnas, enfim. Agora, ultrapassando esses dois requisitos,
né? Então, na Previdência, Seguridade Social, certidão negativa da Previdência e Seguridade Social e a declaração de não emprego do menor aprendiz em condições insalubres, eu posso suspender, eu posso afastar a exigência de habilitação, eu posso dispensar a regularidade fiscal e trabalhista para conseguir contratar aquele fornecedor, aquela prestação de serviço. Não é? Veja, quando a lei fala em dispensar, significa não exigir mais. Então você, empresário, que possui uma irregularidade fiscal, uma irregularidade trabalhista, você agora está apto, não é, a vender para o governo. Não é? Não queríamos uma situação como essa, né? É uma situação de calamidade, é uma situação em que o Estado de São Paulo, a própria União Federal, o Estado do Rio de Janeiro, né, já decretaram o estado de calamidade pública, ou seja, algo grave. Mas para conter esse coronavírus, né, para conter essa epidemia, eu tenho aí essa possibilidade de afastar a documentação. Então olha que coisa doida, né? Eu posso afastar a documentação, eu posso afastar a regularidade fiscal, eu posso pagar mais caro, eu posso nem fazer o processo interno antes de contratar, com vistas a tentar conter aí o coronavírus. Veja a preocupação do governo federal. E aí vejam mais, se o governo federal tem essa preocupação, chegando em medidas extremas como essa, eu faço uma reflexão. Em que ponto estamos com o coronavírus? Isso é importantíssimo que você pense fora dos seus negócios, pense na sua família. Mas vamos lá. Temos mais informações. Prazo, né? A medida provisória 926, ela fala que todos os prazos no pregão serão contados pela metade. O que significa isso? Significa que se eu tinha lá, se eu vou fazer, não é caso de contratação emergencial, eu preciso daquele produto, ou eu contratei uma parcela emergencial, mas preciso de muito mais. Vamos pensar. Eu fiz uma compra emergencial de remédios, álcool em gel, máscaras, luvas, equipos cirúrgicos, equipos hospitalares para 2 meses, 3 meses, mas eu estou vendo que essa crise ela vai durar até setembro, outubro, novembro, esperamos que não. Mas o gestor está pensando nisso. Ele vai fazer uma licitação para esses próximos meses. É isso que a medida provisória está indiretamente dizendo. Né? Ele vai fazer uma licitação. E se ele fizer por pregão, seja presencial ou eletrônico, ele pode cortar os prazos pela metade. Prazo de publicidade eram 8 dias úteis, passam a ser 4 dias úteis. Prazo de impugnação, até 3 dias úteis, né? Corta pela metade. Né? Então todos os prazos podem ser diminuídos na metade. Vejam, se eu tiver o prazo de razões do recurso lá, 1 dia e meio, né? Eu vou arredondar para 2 dias. Ok? Isso é só importante para vocês aí não pensarem nos prazos fracionados. Fracionou, eu arredondo, ok? Mas os prazos são pela metade. Os recursos, em qualquer modalidade, os recursos deixam de ter efeito suspensivo, passam a ter efeito devolutivo. Você está numa concorrência, foi inabilitado, não é? Você vai interpor recurso, seu recurso teria efeito suspensivo. Agora, para conter, não é, o coronavírus, não mais. É importante a gente pensar o seguinte, essas informações elas têm que estar justificadas no processo administrativo e também no edital. Então o edital tem que fazer uma informação, tem que trazer uma informação importante, pode ser no preâmbulo ou pode ser a cada um desses itens, prazo, recurso, o efeito do recurso, né, tanto faz. Eu já faria um aviso logo no início, esse edital se dá em caráter excepcional e nos termos da medida provisória 926 e da lei complementar, da lei ordinária 13979, né, e aí viria com a redação do edital. Mas se você quiser, você pode fazer também a cada item. Mas o importante é dizer que os recursos possuem, em qualquer modalidade, possuem apenas o efeito devolutivo. Para quem não lembra o que é efeito suspensivo e devolutivo, também tem um vídeo sobre isso. Dá uma procurada no nosso canal do YouTube. Vai lá no nosso Instagram, tem post sobre isso, mas eu te explico rápido. Efeito devolutivo. Por mais que você tenha interposto recurso, o processo não para. Eu não vou ficar discutindo a sua inabilitação ou a habilitação do seu concorrente e deixar o paciente morrer no hospital porque eu não consegui concluir a minha licitação. Eu vou tocar o meu procedimento. Esse é o efeito devolutivo. Eu sigo com o processo, né? E depois, se eventualmente o teu recurso for provido, né, eu volto e refaço.
Se ele não for provido, já estamos lá na frente. Diferente do efeito suspensivo, que eu parava e ficava esperando julgar aquele recurso. Então, sempre que eu fundamentar o meu edital, volto a dizer, isso é importante, mencionar no edital. Sempre que eu fundamentar o meu edital na medida provisória 926, na lei ordinária 13979, eu posso então ter somente o efeito devolutivo. Prazo dos contratos, isso não mudou muito, não é? Falávamos no vídeo anterior, não há um prazo, porque a lei 13979 falava que o contrato emergencial perdurará enquanto perdurar a necessidade. A medida provisória 926, ela vem a falar num prazo de 6 meses, que seriam 180 dias lá do artigo 24, inciso 4 da lei de licitações, mas ela reforça que eles podem ser prorrogados enquanto perdurar a necessidade. Então aqui nada muda. Eu posso prorrogar o meu contrato emergencial, que é o que nós, administradores públicos, né, nós, empresários, desejamos. A possibilidade de continuar prestando serviço, continuar fornecendo enquanto a calamidade, enquanto aquela emergência não for resolvida, não for solucionada. Né? Uma outra informação importantíssima. Se você estuda licitação, se você trabalha com licitação, você vai lembrar que os aditivos quantitativos, e eu volto a dizer, também tem um vídeo no meu canal. Se você não acompanha o meu canal, você está perdendo muito conteúdo, essa é a grande verdade, porque eu estou te entregando conteúdo de verdade, essa é a minha proposta. A lei de licitações limita os quantitativos para aditivos em 25% para bens e serviços. Não é? Quem atua com licitações, quem estuda licitações sabe disso. E a medida provisória 926, ela vem alterar essa disposição. Ah, mas uma medida provisória pode alterar a norma? Veja, agora nós não vamos discutir isso. No finalzinho desse vídeo eu vou te dar uma informação sobre essa compatibilidade. Mas o fato é que a medida provisória 926, ela autoriza que os aditivos eles sejam genéricos, né? Então, para qualquer tipo de objeto, de 50%. É isso mesmo. Bens e serviços que estavam limitados a 25% do valor original do contrato passam a ter os seus aditivos autorizados até 50% do seu quantitativo original, atualizado, não é? Contratado. Ok? Mais informações aí logo na fase interna. Eu não preciso dos estudos preliminares para fazer a minha licitação. A minha gestão de riscos somente será exigível para a execução do contrato. E aí eu tenho algumas informações que continuam, e o professor Ricardo já falava no vídeo anterior, continuam válidas. Né? Eu vou ter que ter lá o meu termo de referência, o meu projeto básico no serviço de engenharia, com informações mínimas usuais, né? Então o porquê que eu quero aquela contratação, qual é o objeto, qual é o objetivo daquela contratação, quais são as características, enfim, nada que fuja ao que usualmente já se faz. Não mudou também os requisitos, os pressupostos para a dispensa emergencial. A medida provisória 926, ela reforça que para fazer a contratação emergencial, primeiro, o objeto tem que ser de fato uma emergência. Né? Eu preciso essencialmente daquele produto, daquele serviço. Eu não posso esperar agora, pela medida provisória 926, e veja o raciocínio que o gestor público tem que ter. Eu não posso esperar 4 dias úteis para ter a minha sessão do pregão, porque o prazo é pela metade. Eu não posso. Eu tenho que ter amanhã, eu tenho que ter isso hoje. Então a emergência tem que ser essencial. Eu tenho que ter um pronto atendimento, que é esse caráter imediato. Não é? O risco a pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens públicos e particulares. E a limitação, isso já falávamos no vídeo anterior, a limitação à parcela necessária à emergência. Eu não posso ir além. Não é? Se eu eu sou um hospital municipal e preciso criar uma sala de contenção de pacientes infectados, eu não posso aproveitar esse serviço de reforma, esse serviço emergencial de reforma, para também pintar o hospital, para trocar o telhado. Né? Não, eu tenho que conter a minha contratação emergencial para aquilo que for essencial, voltado especificamente à contenção do coronavírus. Vejam, meus amigos, hoje eu trago para vocês algo que não está disponível, não tem ninguém, não há nenhum vídeo. Eu pesquisei agora no YouTube, né? Até a hora que a gente está editando, o Felipe está aqui fazendo hora extra comigo, né? O pessoal que está editando, não há material disponível. E eu estou aqui para te ajudar órgão público, para te ajudar a empresa a saber como você pode contratar,
para você, empresário, saber o que você pode exigir, o que você pode propor, o preço, as condições de execução. Contem comigo, contem com o professor para ajudá-los na formulação do processo, na gestão desse contrato, na execução desse contrato. Eu estou à disposição de vocês. Me sigam lá no Instagram, continuem aqui conosco no nosso YouTube. Se não seguem o nosso canal, se inscreva no canal e se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Hoje, o seu like é muito importante, porque o YouTube vai pegar esse vídeo e vai, quanto mais likes eu tiver, vai subir esse vídeo para a nuvem, vai divulgar este vídeo, né, Felipe? E aí eu vou ter, então, um maior acesso e pessoas, gestores e empresários como você, podem, então, ter essa informação essencial para a gente conter esse coronavírus. Vamos todos juntos conter essa epidemia, essa pandemia. Um abraço e contem comigo. Até mais.